E bora para mais uma reflexão no pôr do sol. Já passou do pôr do sol, né? Mas acabei de sair da academia agora, com a cabeça um pouco mais fresca e estava pensando em umas coisas. Cara, eu me tornei aquilo que eu mais odiei. Você já parou para pensar em uma coisa dessas? E é simplesmente terrível. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste de ter me tornado isso. Feliz porque é o destino, Deus querendo me dar uma lição para eu ser melhor, tomar mais cuidado com a minha língua e com as coisas que eu falo. Aquele bom e velho ditado: nunca diga nunca, tô pagando com a minha língua. Então, é basicamente isso. Ou se eu fico triste, que na verdade eu tô. Pelo menos o meu consciente está triste. Talvez o meu inconsciente ele esteja um pouco sorridente, né? Mas só talvez. E bom, eu me lembro muito bem de uns anos pra cá que quando uma pessoa olhava e falava assim pra mim: nossa, a vida não faz sentido, não faz o menor sentido estar aqui, por que eu existo, pra quê? Eu lembro que eu olhava pra essa pessoa e falava: cara, você é louca. Você é louca, a pessoa que pensa assim pra mim não tem o menor tino. Olha aí como que a vida é boa, olha só o tanto de coisa que a gente pode curtir, que pode fazer e tal. E daí, a partir do momento que eu desenvolvi TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o que aconteceu? Magicamente, eu virei essa pessoa. Eu debato direto isso com o meu psicólogo, né? E ele dá essas questões aí. Fala justamente que é pra mim aprender a ter mais empatia e me colocar mais no lugar do outro. Que tem pessoas que realmente sofrem muito e nesse lance de depressão, de ansiedade, dessas coisas aí, né? E pra elas é uma tortura estarem vivas. E eu acredito muito que a vida, ela vai bater em você aonde mais incomoda para você evoluir. E aonde que mais me incomodava? Justamente nessa parte de perder o sentido da vida. Assim, agora eu tô me recuperando, eu já consigo falar sobre isso e tal. Tenho momentos difíceis, sim, só que eu ainda tô passando por isso, né? Ainda não foi 100%. E justamente agora que eu queria compartilhar essa reflexão. Ao mesmo tempo que dá raiva, talvez dá um pouco de felicidade, é um misto de sensações. Raiva, justamente porque ninguém quer sentir essa sensação aí, né? Você se sente no limbo, no fundo do poço mesmo. E felicidade porque você tá evoluindo. No caso, pelo menos dá a entender que é uma prova, um desafio para conseguir evoluir e melhorar como pessoa. E tem até um ponto importante que a gente poderia abordar, que é aquele lance de você ficar pensando aquela coisa, você atrai. Igual eu falei, nunca diga nunca, né? Ou quando você fica justamente pensando assim: meu Deus, a coisa que eu mais tenho medo no mundo é ter tal coisa. Ai, mas eu jamais suportaria ter isso ou aquilo. O que acontece? Justamente o que mais você tinha medo de acontecer, vai lá e acontece. Ah, rapaz do céu. Aconteceu comigo uma coisa assim. Eu vou comentar nos vídeos futuros, né? É que é um diagnóstico aí que eu tinha medo e tal. Mas resumindo, é um problema nas costas, né? Uma coisa assim que eu tinha muito medo de ter e acabei tendo. Mas nada grave, uma coisa assim normal que todo mundo tem e tal. Mas na minha cabeça, né? Eu não queria ter. Isso acontece com muita gente. Por quê? Porque você tá vibrando baixo e tá sendo controlado pelo medo. Eu achava que isso era a maior besteira. Pouco tempo atrás eu achava assim: a gente... a nossa mente não tem tanto poder assim sobre a gente. Mas não, hein? Mas não. Isso que tá acontecendo comigo, de eu ter me tornado o que eu mais temia, também é outra lição para provar que a gente não tem controle de nada. Quer dizer, discordo do que eu acabei de falar agora. A gente tem controle, mas muito limitado. Volta naquele velho lance do livre-arbítrio, né? Que livre-arbítrio é escolhas com consequências. Liberdade seria escolhas sem consequências. Então, é óbvio que a gente tem o livre-arbítrio, né? Os neurocientistas aí vão questionar, mas enfim, é fato que a gente tem, só que é lógico que a gente tem escolhas limitadas e tem coisas que a gente tem que passar que não tem controle. É realmente sinistro, né? Chega a dar medo se a gente parar pra pensar. E eu não quero entrar tanto assim nessas questões filosóficas de futuro pré-determinado, ou que a gente pode mudar e tal. Eu acredito que sim, claro, a gente pode mudar. Mas eu queria mais dar esse ponto. Você já chegou a se tornar o que você mais temia? O que você mais odiava? E como que foi a experiência? Como que você saiu disso?
mais empatia com as pessoas. Justamente foi isso que eu aprendi, porque eu era muito intolerante. E eu era intolerante com pessoas que tinham depressão. Eu falava assim, aquela pessoa tá naquela situação porque ela quer. Nossa, escureceu bastante aqui, né? Mas enfim, vou continuar do mesmo jeito. Eu falava assim, essa pessoa aí tá na depressão, ela tá... Eu tinha um amigo que ele ficava deitado 24 horas no quarto sem fazer nada, com uma depressão pesada, pensando coisas ruins. Eu falava, ele tá nessa situação porque ele quer. Por que que eu consegui sair e ele não consegue? Mas não é bem assim, né? Tem coisas que, tipo, você tem que aceitar, mas você tem que aceitar, tipo, não é aceitar de barriga, eu aceito e tal, não, acabou, vou me render aqui. Não, você tem que aceitar simplesmente que você tem determinada coisa, né, determinada causa, depressão, ansiedade, alguma doença, alguma síndrome, qualquer coisa, aceita. E depois que você aceitou, você vai ter que buscar o tratamento e lutar contra. Eu achava que não, que era porque a cabeça dele era uma cabeça de gente maluca, e quem tinha esse pensamento, eu simplesmente tinha raiva de pessoas que tinham esse pensamento de que a vida não faz sentido, que tal. Eu lembro que eu briguei feio uma vez com meu amigo, ele falou, que adianta você viver aqui, um dia você vai morrer. Daí eu falava, cara, você é retardado por acaso? Eu falava igual o Vegeta falando pro Trunks lá, você é retardado por acaso? Quem assiste Dragon Ball aí sabe. Só que daí eu vejo que não é bem assim, porque tem coisas que a gente não consegue mudar na nossa mente, né? Que vai ter alguma coisa, principalmente quando a gente desenvolve alguma coisa. E às vezes a gente desenvolve alguma coisa justamente para evoluir e melhorar como pessoa e se colocar no lugar do outro. Eu, sinceramente, nunca imaginei que eu ia passar por isso. Nunca imaginei mesmo. Falasse, você vai ser isso daí. Tipo, cara, se me falasse o quê? Há um ano atrás, ou até menos, uns 10, 8 meses atrás, olha, Guilherme, você vai se tornar essa pessoa aí que acha que a vida não tem sentido, que você tá tanto criticando. Então, se falasse, eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar, você é louco. Jamais isso vai acontecer comigo, jamais. Mas é aquilo, né? Agora eu não sei se foi... Talvez seja como que fala? Psicologia reversa. Deu tanto falar que nunca, tanto jogar pro mundo, tanto. Aquilo tava no meu inconsciente. Eu tava pensando naquilo, querendo ou não. Então, dessa forma, aquilo acabou se manifestando na minha vida totalmente de forma contrária que eu queria que se manifestasse, né? Quer dizer, que eu não queria que se manifestasse. Olha cada bizarrice, cara, a vida é realmente uma caixinha de surpresas. Mas hoje eu posso dizer que se eu não me tornasse aquilo que eu mais odiava, eu jamais teria aprendido e estou aprendendo todas as lições que estão acontecendo comigo, né? Realmente eu nunca imaginei que eu ia falar uma coisa dessas, né? Pra gente ver, redobra e reforça aquela frase, a vida é uma caixinha de surpresas. Às vezes boa, às vezes ruim, mas vale de você fazer ela ser boa ou ser ruim, independente da sua circunstância, porque vai ter coisa que não vai dar pra fugir, meu filho. Vai ter coisa que você tem que passar e acabou. Quando meu pai e a minha mãe falava isso pra mim, eu falava, o quê? Vocês estão doidos, nada a ver, eu não vou passar por essas dificuldades, não. Se eu for passar por dificuldade vai ser quando eu ficar mais velho, no fim da minha vida. Eu achava isso 100% verdade. Eu achava como que é totalmente convicto. E dói muito quando as nossas crenças são quebradas, porque eu achava que quando eu tivesse quando eu tivesse 30, 35 anos, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, e aumentando a minha dose de felicidade. Porque quando eu tinha uns 25, né, que eu saí da minha depressão pra valer, 23, tá? Enfim, dane-se idade aí, mas chegou um momento na minha vida que eu comecei a ser muito feliz mesmo, comecei a ver o melhor da vida, me divertia muito com a natureza, com coisa assim, eu falei, pronto, aqui só vai evoluindo. E eu acreditava fielmente, 100% de certeza absoluta, que isso ia ser verdade, e eu ia só aumentando. Daí eu falava, eu posso ter um pico de tristeza assim, tal, mas vai passar. Depois que eu fiquei no fundo do poço, eu vi a realidade. A vida é altos e baixos, isso é fato. Mas, quando as pessoas falavam, eu não acreditava. Você pode entender, a vida é altos e baixos, tal, mas só você vivendo pra você entender. Porque quando você tá lá embaixo, no fundo do poço, a única solução, a única coisa que tem é você subir pra cima. Não tem como você descer mais, porque você já chegou no fundo do poço. E eu cheguei. E agora, pode dizer que eu tô na metade pro topo do poço, talvez. Tô conseguindo sair dele, com muita luta, muita glória, mas realmente hoje eu vejo o aprendizado. E esse vídeo aqui também é justamente para agradecer o meu psicólogo que falava isso pra mim, e eu ficava batendo boca com ele. Falava, não, eu não vou aprender nada com isso, não. Mas não, é no fracasso que os vencedores são forjados. Olha só que coach maravilhoso, vou escrever meu livro daqui a pouco. Mas é verdade, cara, eu vi esses vídeos aí e é isso. Porque se isso não tivesse acontecido comigo, se eu não virasse a minha pior versão, eu teria ido para outro caminho.
Aliás, eu não teria ido pra caminho nenhum, eu teria ficado na minha zona de conforto. Isso é certeza. Eu não ia querer melhorar agora. Realmente, quando eu tô no fracasso, tô na merda, é que eu vejo o potencial que eu tenho. Sabe aquele velho ditado que você só sabe quão forte você é quando você realmente precisa ser forte. Aí você descobre o seu verdadeiro poder. E é isso. E é com essa frase final que eu finalizo esse vídeo aqui. Mesmo no escuro, a gente tá sempre. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa o like. Até a próxima. Valeu e fui.